Vamos lá, boa noite pessoal, tudo bom? Vou gravar mais um videozinho para vocês aqui. Tava dando uma olhadinha aqui nas últimas notícias, né? Dando uma viajada um pouco aqui na internet. E aí, no decorrer do dia hoje, mas eu vim aqui olhar a fundo para ver se realmente era real as coisas que estavam acontecendo da oitiva lá da Polícia Federal em relação ao ex-presidente. Tornozeleira eletrônica, né? Algumas coisas que foram apreendidas de uma investida, ao meu ver, de retaliação sobre os últimos acontecimentos que têm acontecido em relação à briga aí Brasil e Estados Unidos. E aí, algumas pessoas comemorando aí, meia dúzia de corajosos ainda conseguem ainda comemorar, né? Algumas frases como o Brasil é nosso, a soberania do Brasil é nossa, e não sabem nem o que estão dizendo a respeito disso, né? Mas vamos lá. Vamos relembrar alguns fatos de um vídeo anterior meu. Nós, nós, nós trocamos um economista por um maluco, né? Nós trocamos um cientista por um político, um ambientalista por uma política que se diz ambientalista, que tem aí uma condição familiar que não é nem um pouco ambientalista, mas não vamos citar nomes e nem entrar no mérito, senão daqui a pouco quem está usando tornozeleira sou eu, né? Hoje não se pode mais criticar. Mas vamos aos fatos das negociações do Brasil com os Estados Unidos, né? Eu vou dar dois exemplos de negociação esplêndida entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Rússia. Brasil e Rússia é muito legal, mas Brasil e Estados Unidos, ontem, num discurso do nosso bêbado de estimação, ele convidou o presidente dos Estados Unidos para discutir lá a taxação do Brasil, né, de 50% nas exportações, que também não está correto, não tenho as minhas reservas a respeito disso, a gente pode falar sobre só isso, sobre só esse assunto, mas é sim uma retaliação política, da qual eu concordo e discordo e precisa ser discutida de uma forma inteligente, é claro, com pessoas capacitadas para discutir, mas nós vimos aí o nosso bêbado de estimação chamando lá o presidente dos Estados Unidos para uma partida de truco, né? Companheiro, o presidente dos Estados Unidos vem aqui no Brasil jogar truco comigo, porque eu sou truqueiro, tá? Se ele trucar em mim, eu vou meter 6. Esse é o nível de negociação que esse vagabundo quer fazer. Chamar, né, um chefe de Estado para resolver uma condição política e difícil para as condições empresariais no Brasil, uma partida de truco, que não é uma partida de truco. E aí eu vou relembrar da Rússia, da guerra Rússia-Ucrânia, né? Que também não concordo, são assuntos diferentes, tá, gente? Ninguém aqui está defendendo nada em relação a outros assuntos. Estamos falando do nosso negociador mor, a pessoa que se acha o negociador, né? Que queria chamar aqui o presidente da Rússia para discutir lá a guerra da Ucrânia, dizendo que a guerra entre Rússia e Ucrânia se resolveria em uma mesa de bar, tomando uma cerveja, né? Eu vou chamar ele aqui para tomar uma cerveja, e se nós não resolver na primeira cerveja, nós resolve na segunda cerveja, e se nós não resolver na segunda cerveja, nós resolve na terceira cerveja, e na quarta cerveja a guerra ia acabar, né? Isso está gravado, tá, pessoal? Eu estou fazendo essas imitações idiotizadas, né, desse bravateiro
porque para mim esse senhor bêbado, incompetente, é bravateiro, o tipo de conversa que ele quer ter com chefes de Estado, né? Nós temos aí instituições preparadas para fazer esse tipo de negociação. E esse idiota aí fica fazendo essas bravatas aí. As mesmas bravatas da picanha, as mesmas bravatas do da cervejinha, da gordurinha com farofa. E eu, a partir de hoje, né? Hoje é dia 18 de julho de 2025, eu paro de chamar os apoiadores desse incompetente de desentendidos, falta de entendimento, e começo a chamar de mau caráter mesmo. Porque a partir de agora já não é uma questão de burrice, já não é uma questão de falta de informação, porque as informações estão aí, as pessoas estão vendo ele falar essas merdas e, como diz o rapaz da Foca lá, ó, que estava imitando o Fox, e esqueci o nome daquele bosta lá. E aí, trago isso para a nossa realidade, né? Se as pessoas apoiam esse bêbado dizendo essas bravatices, é porque realmente merece. E nós estamos entrando num ciclo aí muito complicado. Saíram algumas notícias agora de outras restrições impostas ao Brasil, né? Por conta dessa situação que aconteceu hoje na tarde de hoje. E preparem-se. Vamos entrar num ciclo aí não só de custo financeiro para nós, né? Das taxações aí que acontecerão, e isso vai impactar em nós. Embora a taxa seja de exportação e não de importação, e internamente o Brasil já começou a subir os preços, porque também nós somos complicados quando se fala disso, né? Nós estamos falando de pessoas que furam fila, né? Nós estamos falando de pessoas que não devolvem o troco errado, nós estamos falando de pessoas que jogam casca de bala na rua, de casca de banana na rua, que esses pequenos delitos se tornam tão normais quanto o cara lá, o irmãozinho, que mete um golpe nacional no INSS, e eu acho que foi ontem ou antes de ontem a PGR arquivou parte do processo da fraude do INSS, mas estão tentando condenar algumas situações, não só do ex-presidente. Eu não estou citando nomes, tá, pessoal? Já intencionalmente. Do ex-presidente, de outras pessoas que a PGR colocou como supostamente culpados e já começou a retalhar. Então fica muito complicado entender aonde nós vamos chegar com essa situação. E idiotizados, né, mundialmente, por agora poucas pessoas que ousam a defender essa história e estão colocando aí algumas observações aí nas mídias. Eu fico tentando achar algum tipo de palavra para dizer o nível da merda em que nós chegamos. Algum tempo atrás eu citei um livro, em um dos meus vídeos, citei um spoiler de um livro que eu li, da Revolução dos Bichos, George Orwell. Ele tem a Revolução dos Bichos, outros livros que ele colocou, e ele foi muito visionário em alguns assuntos. Mas eu falei sobre a última frase do livro, né? Uma das últimas frases, acho que é a penúltima frase, em que os porcos, né, que fizeram a revolução, que de certa forma eles estavam tentando direitos melhores, né, direitos iguais
e acabaram implantando um totalitarismo. Eu acho que foi uma crítica ao stalinismo, né? Mas tinham lá, inicialmente, para que as coisas, depois que tudo se resolveu, eles colocaram lá algumas regras para serem seguidas por todos os bichos e que cabe muito bem nesse meu vídeo de hoje. Eu não lembro de todos, né? Eram 7 mandamentos, então eu abri aqui um negócio e peço a licença para vocês que vão ver esse vídeo, de ler os 7 mandamentos da Revolução dos Bichos. E a gente vai fazer algumas ligações em relação a isso. Então vamos lá. Quais são os 7 mandamentos das Revoluções dos Bichos? Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo, né? E a gente arremete lá aquela última frase, a penúltima frase do livro, em que os porcos, depois de dominar tudo que eles queriam, eles se reuniram com os humanos e festejavam com os humanos e bebiam com os humanos, e né, vamos daqui a pouco chegar na parte da bebida alcoólica, né? E os bichos que continuaram sendo bichos, nós, né, que continuamos sendo bichos, olhavam para dentro da casa e a feição, a face dos porcos e dos humanos se misturavam e eles não conseguiam mais diferenciar quem era bicho, quem era humano, e salvo engano, começou uma discussão entre eles mesmos, se desentenderam entre eles, e naquela briga aí que a situação ficou pior, e eles olhavam de dentro para fora, e de fora para dentro, e de dentro para fora novamente, e não conseguiriam mais diferenciar quem eram os porcos e quem eram os humanos. E ao segundo mandamento, qualquer coisa que ande sobre 4 patas ou tenha asas é amigo. E nós vamos colocar isso como uma ideologia, né? Essa frase ideológica, né? Qualquer coisa que concorde com a minha ideologia, não interessa de que forma seja, simplesmente que concorde comigo, que aquilo tem 4 patas ou que aquilo tem asa, é amigo. Se não, passa automaticamente a ser inimigo. Nenhum animal usará roupas. Inicialmente iniciou-se assim, e depois lá também nessa frase diz que os porcos não só usavam roupas, como óculos, charutos e andavam sobre 2 patas, tentando imitar os humanos. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum deles, né, poderiam ter as regalias que os humanos teriam. Nós hoje nós vivemos, né, de pagar regalias. Nossos impostos subiram, salvo engano, eu acho que nós estávamos em torno de 35% de imposto no início de 2022, salvo engano, tá? Com algumas correções que eu não vou me lembrar agora. E hoje nós estamos em torno de 47% com esses impostos que foram criados por essa pessoa que se chama de economista, que é aliado do bêbado. Nenhum animal beberá álcool, isso já citei para vocês. Não que álcool seja um problema, mas aqui é uma forma de dizer sobre conceitos, né? Não faça você não pode fazer, mas eu posso, né? Você não pode falar, mas eu posso falar. Então, você não pode beber, mas eu posso. Nenhum animal matará outro animal. Quem matou Marielle, né? E a partir do momento que se descobriu-se quem matou Marielle, e descobriu-se que foi um dos nossos, né? Um dos nossos animais de estimação, o que será que aconteceu? Né? Nada, né? Eu não sei nem se o cara tá preso lá. O petista lá, o sem vergonha, o assassino que matou a moça, que não era, que não tinha 4 patas e que não tinha asas, e que não era amigo, e que não bebia, e que não dormia na cama, e etc, etc. Então, é uma ponte que dá para se ligar. E
por fim, a última frase aqui dos 7 mandamentos é: todos os animais são iguais. E aí, gente, para terminar esse vídeo de hoje, né, que já está um pouquinho longo demais, realmente nós não somos iguais. Eu, pelo menos, não. Porque eu devolvo o troco do que eu recebo errado, não furo fila. Se eu passar no sinal vermelho é porque eu tô desatento, e aí eu não olhei lá e por desatenção eu passei. Mas se eu causar algum dano eu paro para pedir desculpa. Papel de bala no chão acho que eu já joguei. Mas, né, a gente aprende com a vida de que quem faz pequenos delitos também, quem rouba 1 centavo também rouba 10 reais, quem rouba 10 reais rouba 100 reais, quem rouba 100 reais rouba 1 milhão de reais. Só lamento por algumas poucas pessoas ainda terem a coragem de comemorar essa merda que aí está. Um bêbado, incompetente, que quer discutir política de Estado numa mesa de bar, jogando truco e bebendo cerveja. Complicado. Hoje eu gravei um vídeo em dificuldade de dizer as palavras. Na verdade, não estou conseguindo achar. Porque se eu começar a achar as palavras, não seriam palavras agradáveis para dizer a vocês. A vocês que concordam com algumas coisas que eu disse e algumas pessoas que vão ver e discordam totalmente das coisas que eu disse. E eu paro hoje de falar que vocês não têm entendimento, conhecimento ou uma burrice, sei lá, uma palavra ruim, né? Uma palavra difícil, que eu não gosto muito de me referir a ela, mas que vocês são mau caráteres mesmo. Não tem outro jeito de me dirigir a vocês. Obrigado, pessoal. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e o que nós, cidadãs, como que é que a nossa ilustríssima diz mesmo, né? Pesquisem aí qual que é a certa. Vamos ter que pagar, sofrer, mas se Deus quiser por mais um ano aí, nós vamos conseguir corrigir essa aberração política, essa aberração da natureza, essa aberração humana, essa aberração intelectual que vocês, maus caráteres, colocaram aí para comandar um país como o Brasil. Um bêbado truqueiro, bebedor de cerveja. Obrigado, pessoal. Boa noite.